Então tá, vamos lá para nossa aula. E a primeira coisa que eu quero saber de vocês é se vocês conseguiram fazer as atividades. A gente tinha a roda da vida e nós tínhamos a chuva de metas para fazer. Falem pelo chat, tá? Conseguiu fazer as atividades? Não fizeram? Tá. Eu fiz a minha hoje. A roda da vida é importante a gente fazer porque a gente vai ter uma ideia da onde estamos, tá? Para onde estamos indo, o que a gente quer, porque aqui vocês conseguem visualizar qual a área precisa de mais atenção no momento. E aqui vocês conseguem fazer uma reflexão de o que você precisa fazer para melhorar essas áreas, que vai de encontro às nossas metas, aquilo que nós queremos para as metas. Então, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, ainda fica essa atividade para a gente fazer na próxima semana. E a chuva de metas também não conseguiram fazer? Que a chuva de metas é para a gente saber quais as metas que vocês querem alcançar. É claro que a gente vai falar muito mais no particular sobre a meta individual de cada um. Então, aqui o que eu trago nas aulas é para a gente um direcionamento, o que você vai querer fazer nas suas metas, a gente vai falar muito mais no particular, que é onde você vai conseguir me trazer qual é a sua demanda e eu vou falar quais os movimentos mais certeiros para você fazer ali. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos meus, mas a gente vai pensar nisso, tá, Guta? Qual as metas possíveis para esse ano? Porque quando a gente tem um caminho específico, quando a gente fala eu quero tal coisa, o teu cérebro consegue processar as ações que ele precisa fazer para chegar lá naquele lugar. Então, é por isso que a roda da vida é importante, porque tu vai conseguir identificar qual área da tua vida precisa de mais atenção nesse momento. E aí você consegue ter muito mais clareza, porque a roda da vida tem todas as áreas. Não sei se vocês viram ali. Tem área pessoal, saúde intelectual, equilíbrio emocional. Aí tem a área de relacionamentos, familiar, o que que você quer, quanto sociedade, quanto a vida amorosa. Então ali vai ter muitos detalhes do que você quer e para onde você está indo. Por isso que é importante a gente fazer essas atividades. E aí eu queria falar, as técnicas estão fazendo, não conseguiram fazer. Eu sei que alguns não conseguiram. Eu até expliquei que eu estou subindo elas num novo modelo lá no YouTube. Então, quando a gente finalizar esse ciclo de 30 dias, vocês vão ter elas todas lá linkadas em ordem para que vocês consigam repetir o ciclo. O que que a técnica faz na tua mente? A técnica, ela vai limpar tudo aquilo que está inconsciente. Ah, eu sou tímida, não gosto de falar em público. Muitas vezes não é timidez, às vezes é o medo de ser rejeitada, o medo de ser envergonhada, o medo de ser julgada. Então, a gente vai inconscientemente limpar aquilo que te prende, o medo, a vergonha, a timidez, o sentimento de escassez. Às vezes a gente acha, eu não sou escasso, se eu tiver que pagar um cafezinho, eu pago. Mas não é a questão do cafezinho, a questão é o sentimento que tu invoca quando tu tá pagando aquele café. Meu Deus, vou gastar todo esse dinheiro num café, poderia estar fazendo outra coisa, outro dinheiro do café. Entende? Então, os sentimentos que estão inconscientes, eles são limpos através da técnica. E é diária, porque às vezes você está limpando uma coisa, amanhã você se depara com uma situação e aquele sentimento volta. Então, mais um dia você vai reforçando as limpezas. E ao mesmo tempo, as atividades que eu vou mandando para vocês, elas vão agindo no nível consciente, que é você vai fazer a sua carta do futuro, que é trazer a consciência quais as metas que você quer. Trazer a consciência através da roda da vida, o que que eu quero para essa área da minha vida? Opa, mas agora que situação que está? Que número que eu dou para a área familiar da minha vida? A minha do ano passado estava, acho que um 2, se eu não me engano. Nem lembro onde é que está no caderno anotado. E esse ano ela já evoluiu. Então a gente consegue acompanhar conscientemente como que a gente está naquela área da vida. E aí você traz luz à sua consciência, que é, opa, agora eu preciso melhorar nessa área. Agora essa atividade para o meu eu do futuro, ela vai me mostrar que o que que eu quero para o meu futuro. Quais os sonhos que estão guardados dentro de mim que eu agora vou prosperar nesse sonho, vou trabalhar em cima dele. Então, as atividades extras, elas vão trazendo esse lugar de consciência, para onde você está indo, qual movimento você precisa fazer para chegar até lá. Então, a gente vai continuar trabalhando tudo isso.
Depois, também, no final, as apostilas com todas as atividades extras vai subir para vocês, então não precisa se preocupar. Mas a partir de amanhã, se você conseguir fazer a técnica, que eu fiz elas rápidas, o máximo que tem ali é 22 minutos, ela vai modulando a sua mente. E as atividades, elas vão te dando um direcionamento. Então, separa aí alguns minutinhos do seu dia para que você consiga trabalhar elas. No nosso encontro individual, daí a gente vai falar bem claro em cima daquilo que você quer. Então, a roda da vida e a chuva de metas é importante que você trabalhe em cima para a gente ter o que trabalhar no nosso encontro individual. Isso também já é importante falar. Quando que eu posso marcar o meu encontro? A partir de hoje, quando você quiser. Então, se você quiser amanhã já marcar o seu encontro, você pode. Se você quiser esperar até o fim do ciclo e daí marcar o seu encontro, você pode também. E aqui existe uma coisa bem importante. Às vezes a gente quer que alguém fale, né? Não, Juliana, me fala qual é o dia, qual é a hora que eu vou agendar na minha agenda e eu vou estar lá. Não. Você, a partir de agora, é a pessoa que toma conta da sua vida. Você, a partir de agora, toma as decisões da sua vida. Então, é você quem vai decidir. A partir de agora, é você que sabe qual é o sonho que você quer seguir. É você que sabe para onde você quer ir. E eu só estou aqui para te ajudar a chegar naquele lugar. Então, a gente vai combinar assim. Quando você se sentir à vontade, você já marca o seu horário, me chama no particular e a gente já agenda. Se você acha que agora eu preciso de ajuda para fazer minha roda da vida, para direcionar minhas metas, a gente já marca. E se você quiser, no final do ciclo também, tudo certo e a gente marca certinho. Pilares da vida alinhada. Primeiro pilar é a intenção, que é o direcionamento das metas. Quais as metas eu quero para minha vida? E é isso que traz uma visão clara do seu futuro. O que eu quero, que ações eu preciso fazer para chegar lá. Dentro disso, depois eu vou dar um exemplo de como que você vai montar. Segundo pilar, a disciplina. É importante que você tenha uma rotina, a rotina de sucesso. Quem define a sua rotina de sucesso? Você. Eu tenho um vídeo no YouTube, caso vocês tenham interesse, que é a rotina do Joel J, a rotina da Elaine Eurives, a minha rotina. Eu acho que tem 4 rotinas lá. E o que eu trago lá no vídeo? Que o mais importante é você testar a rotina que você quiser. Você um dia vai na academia de manhã, um dia vai de tarde, um dia você acorda bem cedo, outro dia você acorda mais tarde. Mas você consiga compreender qual horário você, as suas habilidades desenvolve melhor. Eu, por exemplo, se eu tiver que acordar 3 horas da manhã, estudar e trabalhar pela parte da manhã, para mim é ótimo. Eu me sinto bem e eu consigo desenvolver muito mais nesse horário. Tem pessoas que, se acordar às 3 da manhã, a pessoa vai ficar meia dormindo até às 9. Então, não resolveu de nada ela acordar esse horário. Mas vale a pena ela acordar mais tarde e estender um pouco mais da noite, que é onde ela desenvolve melhor. Então, é por isso que você pode sim pegar de um, a dica de outro, testar na sua rotina, faz teste. Eu estou desde a semana passada testando vários horários para ver qual que eu estava me adaptando melhor com a live, com os meus conteúdos. E assim a gente monta a nossa rotina de sucesso. A gente precisa sair desse padrão de sociedade onde uma coisa dá certo para um e a gente quer que dê certo para todo mundo. Não funciona assim. Por quê? Porque somos seres individuais. Cada um de nós tem algo que movimenta mais, um horário que dá mais certo, um tipo de treinamento. Tem pessoas que se dão bem na academia, tem pessoas que se dão bem na corrida. Então não dá para seguir a manada. A gente tem que identificar aquilo que faz o nosso coração vibrar. Então, a partir de hoje, saia dessa esfera de sociedade de querer ser como todo mundo. Não somos igual a ninguém. Então, a gente monta a nossa rotina, as nossas metas, aquilo que para nós faz sentido. E a rotina, ela faz uma automatização no seu cérebro. O livro Garra, não sei se vocês já leram, ele é muito legal. Ele é científico, esse livro, e ele traz dados que vai te mostrar que se você fizer todos os dias a mesma coisa, e é por isso que a gente fala da importância do hábito, quando você está iniciando algo. Por exemplo, eu vou combinar de ir na academia 6 horas. Todo dia às 6 horas você está lá, você vai conseguir implantar esse hábito na sua vida muito mais rápido do que se você ir um dia às 6, um dia às 7, um dia às 8, um dia às 19. Por quê? Porque o seu cérebro vai automatizar. Tudo que você fizer, o teu cérebro vai compreender, opa, esse é o horário. E aí, por mais difícil que para você seja, eu odeio ir na academia, Juliana, mas aí você vai entrar no automático. Quando der às 6 horas, o teu corpo já está no automático, ele vai meio que se arrumar e vai ir, sem questionar, sem achar um monte de justificativa. Então, para vocês que estão começando,
Coloca um horário fixo para fazer alguma coisa. Eu quero ler 5 páginas de um livro. Então, tal horário você senta ali e lê. Faça isso por no mínimo 15 dias e depois isso vai automatizar. É bem importante nesses primeiros movimentos você fazer isso. E aí, como que você também monta uma rotina? É importante a gente falar aqui. Não queira começar com horas de uma atividade. Quero começar a ler. Leia 2 páginas por dia. 2, não 3 e nem 4. Leia 2 por uma semana. Aumenta 3 para 4. E vá fazendo os degraus pequenos. Porque quando você começa, eu quero ler meio livro num dia só. Semana que vem você não vai ler. Eu vou ir na academia. Um estudo científico também fala sobre isso. Vai 5 minutos e vai lá, mas vai até lá, fica 5 minutos, vai embora. Meia hora, não é fazer 40 minutos nem uma hora. E aos poucos você vai aumentando, porque assim tu automatiza o teu cérebro e o que deixa as coisas muito mais fáceis de fazer. Porque tu não faz aí porque tu gosta, mas tu faz porque tá no automático. Assim como tu faz caminhar, dirigir, tu não faz? Ah, eu amo dirigir, vou sair dirigindo. Não, você entra no carro e dirige e o teu cérebro nem pergunta para onde tu vai, o que tu tá fazendo, nada, ele não questiona, porque tu tá no automático. Então, quando você faz isso, fica muito mais fácil. Então, cria o hábito de fazer isso, de automatizar tudo aquilo que é difícil. E aos poucos você vai criando a sua rotina de sucesso. Então, uma semana, 2, faça sempre no mesmo horário, aquilo que é custoso para você. É que nem dieta também, né? Tem que fazer aí no mínimo 15 dias. Aquela coisa de tirar o doce, de fazer uma dieta mais regrada, evitar alguma coisa que você não quer, é no mínimo 15 dias. Que aí o teu cérebro começa a dizer: ah, é fácil, é simples, vou continuar. E o terceiro item é a constância. Não tem como realizar um sonho se você não tiver constância. Porque o resultado ele vem a partir daquilo que você aperfeiçoa no meio do caminho e tudo isso é constância. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica, mais resultados você tem. E automaticamente também isso vai criando a rotina, a constância vai sendo natural para você e aos poucos os resultados começam a ser colhidos. Eu estava falando hoje para um amigo meu sobre a questão das lives. Semana passada eu estava perturbada porque eu ia começar a fazer live, mas esse ano eu tinha decretado que era 365 dias de live. E aí a semana passada estava dificílimo, assim, eu não encontrava um horário, eu não conseguia encaixar, não conseguia sentar para estudar, não conseguia fazer nada. Mas sentei e fiz o que deu. E hoje já estava natural assim para mim. Fazem 12 dias, gente. Então vê como o nosso cérebro ele é perfeito, ele vai automatizar. Mas a gente não pode desistir depois de um dia, 2. Então persista. Seja lá qual habilidade você quer desenvolver, qual a meta você quer buscar, persista, porque aos pouquinhos as coisas vão começar a acontecer. E vai ficando natural, vai ficando normal. Então, estamos aqui para ir juntos nesse normal das suas metas, dos seus sonhos e vai acontecer. Anota aí, quem é empresário, anota aí. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. E quem é CPF, anota aí. Não existe um sonho realizado com um CPF doente. O que eu quero dizer com isso? Doente é entre aspas, porque é doente ou é triste. E não existe realizar um sonho se você não cuidar de você. Porque quando você chegar lá, se você não está cuidando, acho que foi hoje o vídeo do o áudio sobre a felicidade, que não adianta você chegar lá no auge do seu sonho, realizei o sonho. Mas durante a minha jornada, eu não sentia mais prazer na vida. Eu não saía para me divertir, eu não saía para tomar um café, eu só queria economizar dinheiro para conseguir comprar minha casa. Então você não fazia nada que te dava tesão de vida, aquilo que Freud fala, que você tem que ter tesão na vida, você tem que fazer as coisas porque você gosta, você tem que aproveitar a jornada, porque é a jornada que faz a diferença na sua vida. Não é chegar lá num sonho e querer que, ai, agora realizei um sonho, sou muito feliz. Você feliz quando realizar o meu sonho? Você feliz quando tiver um relacionamento? Você feliz quando conseguir comprar minha casa? Quando trocar de profissão, você feliz? Então você vai ficar 5 anos da sua vida sendo infeliz para realizar um sonho? Não vai funcionar. Que você vai chegar lá, como você não aproveitou a jornada, esse sonho não vai fazer sentido para você. Você nem comemora. Então é nas pequenas coisas, é
Hoje eu consegui um cliente novo, vai lá comemorar. Não é para você fazer um festão, mas é para você ir ali e brindar isso. Brinda com uma taça na sua casa, faz uma comida especial para você. Hoje me saí bem lá com meus funcionários na minha empresa. Legal, vou comemorar. Hoje eu consegui realizar uma coisa particular que eu queria muito que acontecesse. Vai lá brindar isso. Aprenda a brindar suas pequenas conquistas, porque é isso que faz sentido na sua vida. E lembra sempre, você é a pessoa mais importante do mundo. Não, eu amo minha mãe. Sim, você ama. Não, mas eu amo meu pai. Sim, você ama. Você não vai deixar de amar ninguém, mas você é a pessoa mais importante. Eu costumo falar uma coisa que ela é incrível. Depois que eu descobri isso, foi algo que eu levei para minha vida. Você esteve com você no pior dia da sua vida. Se você conseguir lembrar, que é bom nem lembrar, do pior dia da sua vida, você esteve lá no pior buraco, onde ninguém mais sabia o que você estava passando, você esteve lá por você. E no dia mais feliz da sua vida, você também estava lá por você. Então, para de querer dar crédito aos outros. As pessoas estão ali para somar na sua vida, para trazer algumas alegrias, para te fazer feliz também. Mas você tem que dar valor a essa pessoa que esteve com você em todos os momentos. Então, começa a trazer para a tua jornada essa gratificação de estar vivendo com você, os seus sonhos, as suas realizações. E tudo isso começa a fazer sentido. Todos os sonhos começam a ter um gosto de vitória muito maior, porque a gente aproveita o caminho, aproveita a jornada. Essa semana eu vou mandar de novo ali a questão das metas para vocês. Eu trouxe aqui algumas perguntas que era quantas metas vocês tinham anotado. Eu anotei acho que quase 10 metas para 2026. Mas dentro dessas metas, agora a gente tem que dar uma selecionada. Porque daí tinha duas ou três profissionais, duas ou três de saúde. Então, lá dentro do chuva de metas que a gente vai fazer, a gente agora começa a funilar. 5 metas super importantes. Agora você vai sentar com você, olhar meta por meta e separa elas em dois blocos, muito sentido e segundo plano. E aí você vai identificar qual que realmente faz sentido para você nesse momento. E aí tem as metas também de longo prazo, 5 anos. Por exemplo, quem botou talvez a grande casa, a grande viagem da sua vida, que talvez ainda precisa de um planejamento um pouco maior. Então, talvez quando você for selecionar as metas em 5, você vai ver aí que tem uma ou outra que pode ir para o prazo de 5 anos e você nem precisa descartar ela, você já vai salvar ela. E aí reflita qual faz sentido para você nesse momento. Que talvez algumas, nesse momento de vida, não faz tanto sentido. Eu estava conversando com alguém ontem e a pessoa me perguntou: tu quer ter filhos? E eu falei: nesse momento, eu acho que não. Em alguns momentos da minha vida, eu quis muito ter filho. Nesse momento, não vejo que faça tanto sentido. Talvez no futuro eu queira, mas não é uma meta que eu colocaria para esse ano. Então, vê como os tempos mudam, as nossas visões de mundo mudam. Então, talvez alguma coisa que você queria até o ano passado, agora em janeiro já não faça tanto sentido, entende? Então, vamos ver o que faz total sentido para esse momento. 5 metas que faz o coração vibrar totalmente, que tu diz, eu não abro mão, que esse ano eu vou fazer o que for preciso e vou fazer esse sonho acontecer. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. E aí a gente reduz, então, a 5, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos das minhas metas. Uma das minhas metas é chegar nos 52 quilos. Estive nesse momento ano passado, no final do 2024, estava com 52 quilos. Estava no shape que eu gostava, no corpo que eu gostava. E aí, quais as ações? A minha meta é 52 quilos. Quais as ações que eu defini para esse momento? Treinar 6 dias a semana, melhorar minha alimentação, que ela estava totalmente desviada do propósito. Então, alimentação saudável, 7 dias na semana, e eu vou ter uma refeição livre, um café da manhã no domingo, que é o dia que eu gosto de sair para comer fora. Então, essa foi as ações. Que daí, dentro da meta, você precisa escolher aí, no mínimo, umas 3 ações que você vai fazer para conseguir concluir ela. Legal? Vocês estão entendendo? Fala comigo no chat. Outra meta que eu coloquei é fazer uma mentoria esse ano. Eu defini qual o valor que eu preciso guardar por mês para poder fazer essa mentoria.
Então, a gente faz sempre esse movimento. A meta que eu quero e as ações que eu preciso fazer para conquistar essa meta. Outra meta que eu coloquei aqui de exemplo é crescer nas redes sociais, que é aumentar o meu número de seguidores e a probabilidade de clientes seja muito maior. Então, foi as lives diárias, que é 365 lives esse ano. Anúncios pagos para atrair visitantes, que a gente tem a opção do anúncio pago para atrair visitante e fazer algumas lives à noite daí ou aula bônus que traga também esse público que esteja lá nas redes sociais. E no YouTube que eu já faço a questão dos vídeos, que é um vídeo por semana. Então, essa foi as 3 metas que eu defini para 2026. A meta de saúde, uma meta de estudo e uma meta profissional. Então, esses são os exemplos que vocês vão ter que definir 5 metas e ações que vocês vão fazer para que essa meta aconteça. Então, quero fazer uma viagem, quanto que eu preciso guardar? Já olha qual o tipo de hotel que você quer ficar, qual é o avião que você vai pegar, enfim, já define o valor e o que ações você vai fazer. Vou separar um dinheiro para isso, vou fazer uma renda extra, não sei. Você precisa entender qual é a sua questão, para onde você está indo e que ação você pretende fazer com isso. Quem quer um faturamento maior também precisa fazer a lista aí de quantos clientes você precisa alcançar para alcançar essa meta, quantos clientes você precisa visitar, vou ligar para mais clientes, vou contratar alguém para a rede social, aí cada um define as suas metas, né? Questão familiar foi uma das minhas metas do ano passado, que era melhorar a minha relação com a família. Aí eu defini como meta mandar mensagem, me comunicar mais com a família, visitar mais eles. Então, todas as áreas da vida, ela vai ter alguma coisa que a gente possa fazer, as ações que a gente precisa fazer para alcançar isso. Então, escolha suas metas, daí as ações, se você não tem muita clareza, depois a gente pode conversar no particular sobre isso, mas vai trazendo para o seu cérebro essa informação de que você consegue, de que é capaz, de que é só fazer uns movimentos que vai dar tudo certo. Isso é, quando você vai dando mais clareza, ela vai também te trazendo soluções. Vou falar para vocês um negócio, gente, pode parecer bobagem, mas você pode fazer o teste aí. Dentro de você tá todas as respostas, tá? Todas as respostas que você precisa, quais as ações você precisa fazer, o que está inconscientemente te impedindo de alcançar essa meta. Quer ver uma coisa que, para quem tem a escassez financeira ou a escassez de vida no inconsciente, a pessoa sofre muito com isso. Ela não consegue fazer movimentos para ganhar mais. Ela chega num teto financeiro e ela barra, ela não consegue ganhar mais. E muitas vezes o inconsciente dela fala sobre o quê? Os seus pais nunca ganharam isso. Por que você acha que você merece ganhar mais? E a gente fica nessa lealdade familiar e a gente não consegue romper esse teto financeiro. Então, é movimentos inconscientes, mas estão aí dentro de você. E é por isso que a técnica é muito importante, porque ela vai te trazendo clareza. Então, quando você tiver uma pergunta que você não consegue resposta. Antes de dormir, você anota num papel a pergunta que você quer a resposta. E o teu inconsciente vai buscar essa resposta porque já está dentro de você. Você não consegue acessar por conta das crenças, dos medos que estão ali dentro e ficam na barreira consciente e automaticamente ela não passa para a tua consciência. Então, quando você tiver uma pergunta que você acha que não tem a resposta, faz ali para o seu papel e ele vai te trazer resposta. Como que eu posso conseguir mais cliente? O que me impede de alcançar esse nível financeiro? O que me impede de sair do meu trabalho e conquistar aquele trabalho que eu sempre desejei? E a tua mente vai trazer a resposta. Talvez não no mesmo dia, mas daqui a pouco você está conversando com alguém e a resposta aparece, porque o teu inconsciente vai dar aquele bingo e você vai trazer a resposta à tona. Se permita viver essas coisas, fazer esses testes com o seu inconsciente, com você mesmo, porque tá tudo aí as respostas, tá? Então vocês conseguiram ter clareza ali das metas e como que vocês vão fazer as ações. Espero que sim, qualquer coisa sinaliza aqui no chat se vocês estão com alguma dúvida, que eu vou falando aqui para vocês. Eu anotei aqui alguns pontos que é importante nesse momento, tá? Agenda. Vocês precisam ter uma agenda. Porque, senão, quando a gente não tem agenda, a gente acorda de manhã e a gente acha que não tem nada para fazer, que só tem que trabalhar. E quando você tem uma agenda e você anota, eu sou da agenda física, tá, pessoal?
Eu já tentei computador, eu não abro agenda e quando chega o fim do dia, eu não fiz nada que estava ali porque eu não abri agenda, eu não lembro nem de abrir agenda. Então, para mim, a agenda física funciona, tá? Ainda vendem bastante, graças a Deus, podemos usar elas. E o que é melhor para você? Agenda física, agenda digital, uma agenda. Tenha na agenda o horário que você vai ler as suas 2 páginas do livro, o horário que você vai ir para o treino, o horário que você vai se alimentar, enfim. Tenha na agenda tudo que você precisa. Porque quando você olha na agenda, você visualiza o seu dia. Olha, amanhã eu tenho tal coisa para fazer, então eu vou fazer esse caminho do trabalho, porque depois eu tenho outra coisa para fazer. Eu vou fazer tal coisa, porque depois eu tenho outra coisa para fazer. E você consegue se organizar. E quando você não tem agenda, você fica, parece que não tem nada para fazer. Consegue sim, Gutinha. Nós vamos conseguir, tá? Eu também achava que eu não conseguia, mas eu tenho um método para nós. Eu abro a agenda de manhã e eu vou pintando todas as coisas. Eu sei como é difícil, tá? Não é uma crítica, porque eu fui bem difícil eu conseguir, por isso que eu coloquei agenda física, tá? Que eu tentei me adaptar ao método de todo mundo e também não consegui. Sei que o digital tá aí para ajudar, mas a gente tem que fazer o que é melhor para nós. Eu fazia listas, eu adoro folhas, eu compro pacotes de folhas, porque antes eu fazia listas do que eu tinha que fazer. Eu deixo na minha frente o dia todo, tá? Eu ando com ela, às vezes, se eu tenho que sair, eu levo junto. E eu vou dando o risco com uma canetinha, porque daí o meu cérebro entende, ó, a gente fez essa atividade, então vamos para a próxima e a gente vai conseguir cumprir tudo. Então a gente também não pode ter uma agenda cheia de coisa a ponto de não ter um tempo para o respiro, tá, gente? Porque senão fica uma coisa cansativa, daí daqui a pouco tu enjoa, daqui a pouco tu já tá de saco cheio e tu não quer fazer mais nada. Então, vamos começar aos poucos. É que nem eu falei, 10 folhas de um livro, folha e parou. Eu vou trabalhar na minha meta 10 minutos no dia, que eu tenho é 10 minutos e parou. E a gente vai evoluindo, mas conforme a gente vai colocando aquilo ali na nossa rotina. Então, vamos aos poucos, tá? Vamos colocar na agenda, vamos ver o método melhor para cada um, mas tenha uma agenda. Tem uma agenda para você se organizar, a hora que tem que ligar para um cliente, a hora que tem que ir no treino, a hora que tem que organizar as suas coisas. Eu coloco na agenda até que eu tenho que fazer marmita no domingo. Então, domingo é o dia da marmita, eu já não agendo mais nada de coisas fora. O dia de limpar a casa é o dia de limpar a casa, não agendo estudar no mesmo horário, não tem leitura no mesmo horário. É aquela atividade e ponto. E os tempos de respiro que você precisa ter. Ah, eu não quero fazer nada, quero ficar só com a perna erguida no sofá. Sim, você precisa desse tempo para a vida não ser cansativa, para a vida não encher o saco. Então, não é só sair fazendo coisas que nem louco para conquistar o sonho. A gente tem que ter tempo para gente. Até tinha falado pro Gabi, né? Tem que ter tempo do videogame, o tempo de ver uma série. Por quê? Porque o caminho é sobre isso. É a jornada. Lembra que a gente falou no começo? É a jornada. Não dá para sair espirocando, querendo resolver a vida em um mês. Não, a gente vai aos poucos e vai organizando. Segundo ponto, um hábito vencedor. Você vai colocar na sua rotina dois hábitos vencedores, que é diariamente. A técnica que a gente está fazendo ali todos os dias é um hábito vencedor. Uma leitura, um momento de autocuidado, momento de silêncio. Então, qual é o hábito vencedor? Para quem não vai ainda treinar ou quem não faz uma atividade física, pode ser atividade física. Mas esse compromisso diário, um hábito vencedor para você, por você. Lembra do momento de vamos cuidar de nós? Não existe um sonho realizado com um CPF doente. Então, o momento de um hábito vencedor é para você implantar na sua rotina algo que vá fazer sentido para você lá no final. A leitura, eu sou suspeita de falar, né, gente? Eu leio 2 ou 3 livros e nós teremos o Clube do Livro que também pode ajudar você a botar esse hábito. Porque a leitura é uma das coisas principais aqui para nós. É meio que não é um hábito vencedor, deveria estar na nossa rotina, nem que seja 2 páginas por dia, porque ela desenvolve muitas coisas mentais e você precisa dessas habilidades. Sem contar que agora tem diversos estudos falando sobre o Alzheimer, que a leitura ela tem muito potencial de diminuir o risco do Alzheimer. Então, eu acho que é muito legal vocês colocar a leitura, nem que seja 2 páginas por dia,
vai ali ler e escreve sobre aquilo ali que você entendeu naquelas 2 páginas, tá? O terceiro que eu coloco aqui, qual é o motivo forte que você quer atingir essa meta? Eu lembro o ano passado, quando eu comecei esse meu movimento de, né, eu quero ser uma palestrante, quero ser uma treinadora, quero ser uma terapeuta. E aí eu sempre me visualizei muito grande, gente. Eu sempre fui uma sonhadora. Eu associo isso ao meu signo. Os piscianos são sonhadores, né? A gente vive assim uma vida incrível na nossa mente. Vocês precisavam ser um pouquinho de pisciano para conseguir reconhecer. Porque a gente sonha muito. Então eu sempre vi coisas extraordinárias sobre mim na minha mente. Sempre tive muita facilidade. Mas aí eu sempre botei, por que que eu quero alcançar isso? Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero ficar rica, quero ter muito dinheiro. E aí aqui, quando você vai botar o seu motivo forte, eu quero que você entenda que não é pra gente ser um santo aqui, tá? Que quando a gente começa a falar um pouquinho, a gente quer falar bonito. A gente quer dizer para as pessoas: ah, eu quero ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Eu quero ter dinheiro para ajudar as pessoas. Sim, vou ajudar as pessoas. E agora eu também já ajudo no nível que eu estou, do jeito que eu posso. Mas por que que eu quero ter dinheiro, gente? Porque eu quero ir lá nas casas que eu vejo. Eu tenho tanta foto salva aqui de casa no meu celular que vocês precisam ver. Eu quero morar numa dessas casas. Eu quero ter dinheiro para poder passar na praia lá que a gente vê as casas gigantes e maravilhosas. Eu quero viver tudo isso. Eu quero viajar para Maldivas. Eu quero viajar com a minha família. Então, por que que eu acordo cedo e às vezes durmo tarde? Porque eu quero isso. Então, não é para ser bonita, ah, eu quero ajudar o mundo. Não. É porque realmente que você faz o que faz. Poxa, você acorda cedo, às vezes você dorme tarde, você às vezes passa uns perrengues no trabalho. Não é para ser bonita, é para você viver o seu sonho mesmo. Entendeu? Então você vai anotar. Por que que você faz isso? Por qual é o seu motivo forte? É porque eu quero viver o sonho, quero fazer a viagem do meu sonho, eu quero ser rica, eu quero morar na casa que eu quero fazer a viagem que eu quero sem pedir explicação de dinheiro, quero viver as coisas que eu quero viver. Então você vai anotar. Por que que você quer alcançar essa meta? E aí tem outra pergunta que vem depois. Por quem que eu tô querendo o que eu quero? Ah, eu quero ter um relacionamento mais harmonioso, porque para mim e para o meu cônjuge ser mais alinhado, ter muito amor e carinho na nossa relação, para que a gente seja muito íntimos, muito amigos, que a gente cresça junto. Por que que eu quero ter aquela casa? Porque eu quero reunir minha família. Você precisa ter clareza por quê e para quem. Eu quero viagens extraordinárias com a minha família. Quando eu puder ir, eles possam todos estar comigo. Então eu preciso de muito dinheiro. Por quem? Para mim é a minha família. Eles são o meu motivo forte sempre. Nesse momento de vida, eu nunca tive sonho de ir viajar com um grupo de amigos e coisa. Eu nunca tive essa coisa, mas isso é um particular meu. Pode ser que para você faça muito sentido querer viajar com seus amigos, querer viajar sozinha também. Tem que fazer sentido para você, a sua meta, né? Qual é a minha outra meta? O estudar. A mentoria é para mim, gente. Eu amo estudar, eu amo gastar dinheiro com essas coisas. Esse dia a gente falou na academia, minhas amigas falaram: ah, eu adoro comprar look. A Juliana parece estar sempre com as mesmas roupas. E eu falei: vocês vão me ver sempre com a mesma roupa. É uma intimidade, tá, gente? Não foi uma. Elas não falaram assim num tom de querer me insultar, né? Óbvio que a gente estava ali numa roda e eu mesmo já tinha falado várias vezes que eu não gasto dinheiro com isso. Eu compro 2 roupas de academia por ano. E essa roupa tem que ir comigo até o ano que vem, porque daí esse ano eu vou ter 3 looks. A do ano passado e mais a desse ano que eu vou comprar. Eu falei para elas, mas se você me falar que tem um curso que eu quero comprar, que for 100 mil reais, eu vou dar minha alma para trabalhar para comprar esse curso. Então, a sua meta, ela tem que fazer sentido para você. Não para sua amiga, não para os seus parentes, para ninguém. Para você. Para mim faz sentido total eu trabalhar esse ano para conseguir comprar uma mentoria. Ai, mas é a viagem do fim do ano. Se sobrar dinheiro, eu faço uma viagem. Se não sobrar, eu vou comprar a mentoria. Então, a sua meta, ela vai ter que ter clareza disso. Eu quero, eu posso, eu consigo, como diz o Cariani, né? E você pode, consegue mesmo. Então, você só precisa dar direção para sua meta. Aí eu botei aqui um exemplo. Por que que eu quero ser magra? Por que que eu quero pesar 52 quilos? Porque eu me recordo que quando eu estava naquele corpo dos 52 quilos,
Eu olhava no espelho e eu gostava da pessoa que eu tava vendo. Eu tava realmente apaixonada por mim naquela época. Eu passei o ano inteiro reclamando do meu corpo. O que é um erro, gente. Porque eu tava daquele jeito, porque eu queria. Se eu quisesse cuidar melhor do meu corpo, eu tinha cuidado. Isso é uma coisa meio óbvia. Então eu passei o ano inteiro e ainda teve gente que precisou escutar aquilo ali de mim. E depois que a gente traz a consciência, é frustrante demais, porque tu enche o saco dos outros reclamando de uma coisa que é responsabilidade sua. Então, por que que eu quero ser magra? Porque quando eu olho no espelho, eu me sinto melhor quando eu tô magra. Eu me sinto melhor com aquele corpo de 52 quilos do que hoje 60. Então, ela precisa fazer sentido para você. Por que que eu quero dinheiro? Para comprar o que eu quiser. Sem, sem miséria, sem ter que justificar que eu vou comprar uma coisa e não posso comprar outra. Entende? Então você tem que dar esses porquês aí na sua mente para dar um cheque, para trazer a realidade mesmo. Eu quero e vou fazer isso até que aconteça, porque vai acontecer. Uma coisa importante que precisamos aprender aqui: cada nível que a gente vai subir, agora eu decidi que eu vou alcançar essa meta. Você vai deixar para trás algumas coisas. Você vai precisar se separar de algumas coisas. E o que que são essas coisas? Algumas pessoas, alguns lugares, algumas crenças que você carrega desde a sua infância, alguns medos. Falei agora antes de entrar aqui na live, no Stories. Essa semana passada eu tô me sentindo assim uma criança gritando. Vocês que já fizeram terapia devem saber como é que funciona. Essa minha criança parece estar encolhida dentro de mim, porque eu tô fazendo alguns movimentos que eu nunca fiz antes. E eu tô errando, e é horrível errar. Quando a gente erra, a gente tem que fazer de novo. Começa aqueles pensamentos de eu não vou conseguir, porque você é burra, não fez certo, porque você não sabe fazer, é melhor desistir do que continuar. Então a minha criança está encolhida dentro de mim, porque a gente fica com medo do novo, a gente fica frustrado de errar, mas ao mesmo tempo você está aprendendo algo novo. Você vai se separar. É a separação entre quem você está se tornando e quem você era antes. Esse um ano que passou, eu me aproximei muito mais da minha família, mas eu perdi muitos amigos no meio desse caminho. Ah, e por quê? Os seus amigos te abandonaram? Não. A tua frequência, ela muda. Lembra que, não sei se vocês vão compreender, né? A tua frequência vibracional tá aqui no medo, na falta, na escassez. Tu tá aqui vibrando em 70 Hz no máximo. A culpa, a vingança, então tá aqui embaixo. E aí tu vai curando isso tudo que a gente está fazendo com as técnicas. Então agora não tem mais vergonha. Aqui tá o teu novo você, no rosa. Não tem mais medo, não tem mais sentimento de rejeição. E aí tu tá subindo. E agora eu não tenho mais medo dos meus sonhos. Agora eu não tenho medo de ganhar mais. Só que essas pessoas não trabalharam a vibração delas. Elas ainda estão no medo, na vergonha, na escassez, na falta. Então não é que as pessoas não te amem mais. É só porque você vai sentar às vezes naquela roda e os assuntos não vai mais fazer sentido. Não dá mais match. A pessoa fala com você e você diz: não sei, não tá mais fazendo sentido essa conversa, esses planos que essas pessoas têm, eu não quero mais compactuar, não quero mais estar presente. Então a gente vai deixando ao longo do caminho. Você pode notar que durante sua vida você já fez várias separações. Você deixou pessoas, mas ao mesmo tempo você conhece outras pessoas. Você parou de ir em alguns lugares que não faziam mais sentido, mas ao mesmo tempo você conheceu outros lugares, outras pessoas, outros movimentos. Então tudo vai se alinhando. Não tenha medo de perder, porque na mesma medida que perdemos, nós ganhamos. Ganhamos coisas novas, uma vida nova, uma nova direção. Então não se preocupe com isso. Apenas entenda que à medida que a sua vibração vai transformando, você automaticamente vai. Às vezes recebe um convite e você diz: ah, não quero ficar em casa vendo um filme, assistindo alguma coisa. Tá? Então tá tudo certo perder pessoas, você só precisa entender conscientemente o que vai começar a acontecer ou já está acontecendo, mas fica tranquilo com isso. Eu trouxe aqui 3 perguntas, vou mandar na apostila para vocês também, que nesse processo é muito legal vocês fazer, tá? Essas perguntas eu tirei do livro do Joel J. E vocês fazer antes de dormir. Lembra que antes de você dormir, o seu inconsciente ele começa a relaxar.
seus níveis de ondas cerebrais começam a baixar, então começa o consciente diminuir a velocidade dele, vai se aquietando, vai diminuindo a fala, e o seu inconsciente vai abrindo as portas, que é quando você vai entrando nas ondas de sono. Então, a tua conversa contigo mesmo está mais propícia para a verdade. E aí você pode se fazer ou todos os dias, agora no começo é bem legal, umas 3 vezes na semana, essas 4 perguntas. O que eu fiz para me sentir bem? Porque hoje, se você responder que você não fez nada, amanhã você vai pensar sobre isso e fazer alguma coisa. E o que eu preciso fazer para me sentir bem? Às vezes é um banho demorado que você precisa, e ponto. Às vezes é comer um docinho que você queria comer, e ponto. Conversar com alguém. O que eu fiz para me sentir bem hoje? Às vezes é até ir na academia, às vezes a gente tá meio estressado, vai lá, relaxa, ficou tudo certo. Então, o que eu fiz para me sentir bem? 2, o que eu aprendi hoje? Todos os dias nós precisamos ter aprendido algo. Dentro de uma conversa com alguém, dentro de um podcast, uma frase que você leu lá no Instagram e fez refletir, o que você aprendeu hoje? Alguma coisa no seu dia teve 24 horas. Aí umas 8 que você dormiu, mas todo o resto, nem que seja uma reflexão que você fez, você deve ter aprendido algo. Algo que você não pode fazer, algo que você julgou no outro e você diz, opa, acho que não é legal essa atitude, aprendeu. Então, o que eu aprendi hoje? O que deu certo para mim? Hoje eu fiz uma coisa ali no digital que ontem eu não consegui, então hoje deu certo para mim. Consegui fazer uma postagem lá que eu não conseguia, hoje deu certo para mim. Hoje eu venci o medo e consegui fazer tal coisa, hoje deu certo para mim. Então, alguma coisa deu certo. Lembra sempre que o nosso olhar precisa se afinar para esse lugar de ver as coisas boas da vida. E a última pergunta é: o que pode melhorar? Dentro desse meu dia hoje, o que pode melhorar? Eu acho que esse dia de hoje eu perdi muito tempo nas redes sociais, que isso é uma coisa que eu estou tentando, gente, regular. Então, se eu diminuir o meu tempo nas redes sociais, talvez 10, 15 minutos que eu use a menos ali, que eu vou botar um regulador no meu telefone, eu uso para uma leitura. Então, o que a gente pode melhorar do dia de hoje? Eu não estou fazendo as minhas refeições na mesa. Vou tentar sentar para jantar ou para comer alguma coisa legal. Diante das minhas metas, o que eu posso melhorar? Que ontem eu não fiz, hoje eu não fiz. Talvez estudar um pouquinho mais aqui, que eu não estou conseguindo tirar tempo para estudar. Então, dentro das suas metas, o que você pode melhorar no dia de hoje para amanhã? É um pouquinho por dia. Veja que todas as perguntas, elas levam a esse lugar de reflexão. Vou melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e a gente vai melhorando os nossos processos. A gente vai nos tornando pessoas melhores diante das metas que nós temos, nós vamos evoluindo um pouquinho por dia. Por que nós precisamos ter constância? Porque é um pouquinho por dia. É aquele 10 minutos que você não queria fazer nada e hoje você vai fazer pelo seu sonho, pela sua meta, que vai fazer total diferença lá no final dos 365 dias. Então, a gente não vai realizar uma meta querendo trabalhar um dia só nela. Eu lembro ano passado eu colocava muita frase: você já trabalhou no seu sonho hoje? Porque isso ela me motivava. Eu botava lá para vocês, mas era mais para mim, porque todos os dias, no mínimo, a gente tem que trabalhar meia horinha aí na nossa meta, no nosso sonho. É fazer um pouquinho mais, encaixar uma meia hora para nem que seja para você pensar, ficar em silêncio e pensar nas possibilidades que você tem de uma nova meta, de um novo sonho, conversar com alguém que te dê uma nova ideia. Isso também é trabalhar no seu sonho, ter os momentos de silêncio para pensar sobre ele. E aí nós vamos finalizando aqui. Eu quero dizer que todas as atividades que estão lá de extra para vocês, elas são importantes, mas faça no seu tempo. Mas tem uma que ela é indispensável, que eu nem coloquei lá, porque eu queria falar sobre ela aqui para vocês, que é a carta do futuro. Eu li minha carta do ano passado e ela foi atingida com sucesso. Algumas coisinhas não foi, não, mas era um plano de 5 anos. A minha carta era para 5 anos, mas eu li ela antes do tempo, porque agora eu fiz ela anual. Então você vai fazer a sua carta do futuro.
É importante que você faça as atividades. Como eu falei para você, ela te traz um novo nível de consciência, ela te dá uma direção, ela faz no teu cérebro uma informação de que você pode e de que se você fizer as ações, você vai conseguir. Eu vou colocar toda a descrição da carta ali de como você pode fazer. E aí você guarda essa carta com todos os detalhes do mundo. Você vai falar, se você quer um carro, eu quero que você fale qual é a cor do carro, qual é o estofado do carro. Querido eu do futuro, eu vim aqui te contar que deu tudo certo. A gente realizou o nosso grande sonho de fazer um faturamento de não sei quanto tempo. A gente realizou o sonho de trocar de profissão e agora a gente é tão feliz nessa profissão que a gente está exercendo. Querido eu do futuro, eu queria te contar as conquistas que nós tivemos, os relacionamentos que nós tivemos durante esse ano, as pessoas que a gente se conectou, que todas elas fizeram parte do nosso processo, do nosso crescimento. A gente ganhou uma oferta de trabalho, a viagem dos sonhos a gente conseguiu fazer. Então você vai detalhar, colocar os detalhes mesmo. Lá naquele lugar, fazendo aquele passeio, por exemplo, porque quanto mais detalhes, mais o teu cérebro trabalha para isso acontecer. E mais ele consegue formar essa informação na mente, que é a direção para onde ele está indo. Então, faça todos os detalhes na carta. Você não precisa falar só de um único sonho na carta, você pode falar de mais de um. Essa eu ainda não fiz, eu vou fazer juntamente com vocês essa semana, então vou fazer ela. E outra coisa que eu queria pedir para vocês é para vocês começar a salvar as fotos no celular, para a gente fazer o quadro dos sonhos. Nós vamos fazer ou o quadro dos sonhos ou o grupo do WhatsApp dos sonhos. O que que vai? Estou tentando achar aqui o meu grupo para vocês. O que que vai no seu grupo dos sonhos? Aqui, ó. O meu é Minhas Cocriações. E já tá ali na foto de capa, meu apartamento. Um dia eu botei isso aqui na minha foto de capa, minha mãe me ligou para saber se essa era a casa que eu estava morando. Então, dentro do meu grupo, eu tenho o carro que eu quero, o vídeo da casa que eu quero, tem um vídeo. Então, você pode fazer um grupo do WhatsApp com você, minhas cocriações, ou você pode fazer o mural. Eu faço mural também, tá? Porque dentro do mural que você vai colocar aí na sua parede, ele tem um potencializador, que a sua pineal, ela consegue escanear tudo que está à sua volta, né? Tudo que está aqui no seu campo de visão, você consegue escanear através da pineal. E quando você passa pelo quadro dos sonhos, ele está escaneando aquela foto e te trazendo a informação de por que você precisa trabalhar mais para conquistar aquele sonho. Quais as ações você precisa fazer para conquistar aquele sonho. Então, a gente vai fazer a carta do futuro. Até a próxima aula, essa sim, a gente vai ter que fazer, tá? Um combinado nosso, porque ela é muito importante. E quando você faz ela descritiva, você usa vários sentidos, né? Você usa a sua memória, que está processando as imagens que você quer fazer, daquilo que você quer. Você está usando o seu sentir aqui da mão, né? O tato. E você muitas vezes está falando quando você está escrevendo e você ao mesmo tempo está lendo e escaneando o capineal. Então você está usando praticamente todos os seus sentidos para escrever uma única carta. Então você está botando esse sonho por vários sensores de informação do seu corpo e isso traz muito mais rápido para a realidade. Então, a carta do futuro nós vamos trazer na próxima aula, mas eu vou mandar ali para vocês o PDF de como que vocês vão fazer ela. E as fotos de referência eu vou trazer ali informação também. Então, as metas podem ser, pessoal, de um ano. A gente vai determinar mínimo 3, no máximo 5 para esse ano, tá? Seja lá um faturamento, seja a casa, um apartamento que você quer comprar, tudo dentro da realidade, tá? Eu vou conseguir alcançar porque eu já tenho o planejamento desse apartamento, mas eu vou desbloquear o que falta e vou fazer ações para realizar, mas não querer a casa de milhões, né? Que é a que está salva aqui no meu celular. A de milhões é para 5, 10 anos, tá? Então a gente vai ter metas de 5 anos e metas de 10 anos. Que aí traz as fotos dentro desses 3 pontos, 5, 5 e 10. As fotos para o quadro do futuro, ele pode ser nesses 3 pilares, tá? Foto de casa, foto de carro, foto de apartamento, foto de viagens para lugares que você quer conhecer. Quero ter filhos, bota ali a foto de uma família. Eu imprimo as fotos, tá? Hoje em dia a gente não tem muito a questão dos jornais, das revistas.
Então, eu pego na internet as fotos, eu mando imprimir elas coloridas e colo no quadro dos sonhos. Nós teremos uma aula só de quadro dos sonhos, acho que essa eu vou fazer aberta, e eu vou montar o meu quadro dos sonhos juntamente com vocês. Mas vocês precisam das fotos para que vocês consigam fazer. Mas eu vou colocar ali todas as informações para. Se vocês têm alguma dúvida, esse é o momento. Aí decidam se vocês já querem marcar o particular de vocês, se não querem, podem deixar para mais para frente, vocês é que decidem. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, falem lá no grupo se vocês têm dúvidas, se vocês precisam de alguma ajuda, porque a dúvida de vocês pode ser de outra pessoa. Se estão com alguma dificuldade, fala lá. O grupo é para isso, tá? Porque eu lembro que às vezes é difícil, a gente tem uma dúvida, a gente não quer atrapalhar, ou a gente tem vergonha, mas é ali naquele grupo que vocês precisam desenvolver essas habilidades. É ali que a gente vai vencer a vergonha, o medo, a raiva, a tristeza, tudo, essas coisas, é eu que trabalho com isso. Então é ali no grupo que vocês têm que limpar isso tudo. Então, se vocês têm alguma dificuldade, por exemplo, de câmera ligada, na próxima aula a gente vai ligar as câmeras, porque isso aqui também ajuda muito o processo de exposição, falar no final da aula, a gente vai começar a trabalhar isso. É aqui, é esse grupo que reprograma a mente, é aqui que vocês têm que trabalhar isso, certo? Então, uma boa noite para vocês, as técnicas também. Gente, fiquem com Deus, até a próxima.